Civil, também coordenadora da Engenharia Civil, para ser a moderadora, ou chairman, ou chairwoman, né? Por favor, professora Sandra, conduza os trabalhos agora aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. O Felipe, ele vai fazer a apresentação sobre a palestra dele, Sistemas de Estabilização e Proteção em Encostas em Rodovias e Ferrovias. O engenheiro Felipe, ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra, foi presidente do núcleo da BMS Rio Grande do Sul nos biênios 2011, 2012 e 2013 e 2014, e atualmente ele é um membro do Comitê Técnico da JTC1 da ISSMGE, representante brasileiro do WG2 do ITA. Professor do curso de Engenharia Civil da Universidade do Vale dos Sinos, diretor técnico da FGS Engenharia Geotécnica e Ambiental, gerente técnico do Brasil da Geobrug AG, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em mecânica dos solos e mecânica das rochas, e atua principalmente nos seguintes temas: estabilidade de taludes, comportamento de solos, reforço de solos e escavações subterrâneas. Bem-vindo, né, Felipe? Posso falar para você para a apresentação. Muito obrigado, professora Sandra, pela introdução. Agradeço o convite, né? Parabenizo pela organização do evento. E, né, estamos muito honrados de participar. E eu vou dividir a minha tela aqui. E aí a gente já vamos dar início. Então, tá certo. Vocês já estão vendo minha tela? Posso começar? Sim, pode começar. Tá certo. Então, como a professora Sandra já disse, né, eu sou o Felipe, sou responsável pela parte técnica da Geobrug no Brasil, e vou apresentar para vocês aqui alguns sistemas de estabilização e proteção de encostas com foco em rodovias e ferrovias. Tá? E essa são três grandes, né, partes da apresentação, para a gente ir olhando esses tópicos juntos. Então, a Geobrug, ela faz parte de um grupo, né, o Grupo Brug, é uma empresa familiar, que existe desde 1836, a primeira empresa do grupo, desde 1896, a constituição do Grupo Brug, e a Geobrug está dentro da divisão de tecnologia de cabos de aço. As empresas, né, irmãs nessa divisão são a Fátia, que é a empresa mais antiga, e que tem mais da metade do mercado de cabo de aço especiais do mundo, e a Brug Lifting, que, né, também com tecnologia de cabo de aço, mas para elevadores e içamentos, aplicações mais convencionais. E a Geobrug é uma empresa focada para prevenção de desastres naturais, né, uma empresa focada para problemas geotécnicos, como a gente vai ver a seguir. Então, por que né, a motivação da criação da Geobrug, né, está dito que a Suíça não é apenas queijo e chocolate, então, pela condição morfológica, geológica, local, a Suíça é um país suscetível a vários tipos de desastres naturais, né, vários tipos de movimentos de massa. Então, desde avalanche de neve até fluxo de detrito, instabilização de taludes, queda de rochas, é um parque de diversões aí da geotecnia, e, em função disso, precisa desenvolver, né, tecnologias. E assim nasceu a Geobrug nos anos 50 do século passado. Depois de várias avalanches de neve, o governo suíço solicitou à Fátia que desenvolvesse, né, alguma solução com cabos de aço para substituir os cibramentos de madeira, que é o que aparece aqui no canto direito, para a prevenção de avalanches. Aí foi construída essa é a primeira barreira, né, que existe no mundo. No verão, caíram blocos de rocha, eles foram interceptados pela barreira, surgiu a ideia de desenvolver uma solução também para a prevenção contra a queda de rochas, e aí nasceu a Geobrug. Tá? Então, a Geobrug nasceu, né, de uma demanda para combater eventos de
desastres naturais, né? Eventos então inventou a barreira de avalanche de neve. Aqui nessa linha do tempo a gente vê desde o início, né? A Fazer, a empresa teve início fabricando cordas para atracadores e depois rapidamente cabos de aço, e constituição do grupo Brugg, né? No 1896, e depois na década de 50 ali a primeira barreira, né? Que foi o que deu origem à Geobrugg. Então a Geobrugg, como eu vinha dizendo, inventou essa barreira contra queda de rochas, inventou a barreira contra fluxo de detritos, escorregamentos superficiais, várias soluções para impacto, e depois usou, né, essa tecnologia do aço, como a gente vai ver a seguir, para também aplicar em estabilização de taludes, certo? E aí a gente vê aqui, né, no final do século passado, né, o sistema TECO para estabilização de taludes. Em 2001, a primeira certificação, né, suíça, certificação para barreira de queda de rochas, né, de 2012, a instalação da barreira de 8.000 kJ, na época era um recorde mundial de energia, né, hoje a maior barreira tem 10.000 kJ, como a gente vê aqui foi em 2017, mas essa primeira barreira do mundo de 8.000 kJ foi instalada aqui no Brasil, em Nova Friburgo, né, uma barreira com 7 metros de altura. E assim, né, então a Geobrugg é uma empresa que nasceu desenvolvendo soluções e segue assim até hoje, uma empresa para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de soluções de engenharia, para problemas de engenharia, e posterior, né, comercialização dessas soluções, não produtos. E aí o diferencial da Geobrugg é o material de construção, é o aço, né? A gente trabalha com aço de 1.770 megapascal, todas as soluções da Geobrugg são feitas com esse aço. A necessidade disso vem lá do desenvolvimento das primeiras barreiras, onde se viu que o aço convencional não tinha, né, resistência suficiente. Tu precisa de um material que tenha uma alta resistência localizada ao corte e também que não seja quebradiço ao impacto, para responder bem a esse tipo de solicitação. E aí se chegou, né, a primeira concepção de barreira com cabo de aço, que era para avalanche de neve. Quando se testou isso para impacto de queda de rocha, se viu que também não era a melhor solução. Você precisava trabalhar com fios, né, fios de maior diâmetro, tecendo malhas e assim chegar nesse nível de resistência que a gente está almejando. E então é a única empresa, né, que trabalha com esse fio para a confecção de malhas, e o desenvolvimento de tecnologia da Geobrugg foi justamente trabalhar com esse aço de forma a confeccionar malhas, confeccionar produtos com esse aço de alta resistência sem que ele seja danificado no processo de fabricação. Então, o aço de alta resistência, né, ele é o aço que tem a tensão de ruptura acima de 1.000 megapascal, de 1 gigapascal, e isso, né, oferece uma boa relação resistência-peso, pode ser pré-tensionado, né, não tem relaxação de tensão, e consegue uma rápida transferência de carga, o que é fundamental nesse tipo de solução. A Geobrugg trabalha, né, dentro da Geobrugg, tem ainda essas 4 divisões, né, rochas, taludes, fluxos, que é onde estão as barreiras de fluxo de detritos, escorrimento superficial, e neve, né, para avalanche de neve. Depois ainda, né, essas soluções de impacto foram sendo extrapoladas para outras aplicações de engenharia, como a gente vai ver, barreiras de proteção para circuito para autódromos, de arquitetura, soluções para impacto em geral, e como a gente vai ver, a solução de taludes é uma solução que veio para substituir o concreto projetado. Isso também já foi extrapolado, já está sendo utilizado em escavações subterrâneas, né, com sucesso substituindo concreto projetado em túneis, galerias. E também, né, proteções, instalações militares, fazendas para criação de peixes, né, as fish farmings também, enfim, várias aplicações aí, todas elas envolvendo aço de alta resistência. E aí, por que o aço de alta resistência é tão importante, né? E aí eu começo com um vídeo aqui que não tem nada de geotecnia, né, mas para o pessoal de transportes aí até tem mais referência, que é um vídeo do Circuito das Américas. E a Geobrugg hoje é a única fabricante do mundo que tem certificação para fornecimento dessas barreiras contra
impacto de veículo, quanto ao lançamento de detritos de veículo, quanto recebeu um prêmio, né? Recebemos um prêmio em 2009 da FIA, e é uma solução que vem depois de todas essas soluções que já foram desenvolvidas para a geotecnia. Então, hoje, a maior parte dos circuitos de Fórmula 1 não tem essa solução, né? E esse vídeo mostra bastante, quando a gente vê a corrida, a gente não presta atenção, mas elas estão lá, né? E por que isso é fundamental para essa aplicação, né? Como eu disse antes, a questão do esforço localizado, esse é um teste da FIA, a gente vê aí um bloco sendo lançado, simulando um projétil de um carro, numa barreira, né, numa tela com aço convencional, toda reforçada com cabos de aço, e a gente vê que o que acontece é que o bloco simplesmente atravessa essa barreira, né? Ele ultrapassa essa barreira, furando o material mais frágil, que no caso é a malha que está entre as barreiras. Quando a gente vai para aço de alta resistência, essa resposta ao impacto, né, é diferente, porque a resistência, né, local é muito maior, e é isso que importa no momento de impacto. E essa a natureza da solicitação, ela requer que tu tenha uma solução homogênea. Então, quando tu tem... a soma não é direta. Se tu tem uma malha fraca e vários cabos, tu não consegue somar isso para chegar numa resistência final. Você não tem uma compatibilidade de deformação, né? Se a solicitação não acertar o cabo e acertar a malha, tem uma resposta. E esse é um teste de impacto de veículo, né, a 160 km/h. O objetivo desse tipo de barreira. Então, esse é o motivo, né? Que se chega nesse material de construção é justamente por essa necessidade de responder a esse tipo de solicitação. Tá? Tanto no automobilismo, né? Mas essa solução de automobilismo vem de soluções geotécnicas, e as barreiras de queda de rocha é o mesmo princípio. Eu preciso frear um evento de impacto, alta velocidade, com grande massa, e evitar que ele atinja, né, o que está ajusante. Daí, nesse conceito, foram desenvolvidas as barreiras de queda de rocha, que são essas, né, cercas para frear impactos. Os problemas de queda de rocha são extremamente comuns em rodovias e ferrovias, né, são frequentes em regiões serranas, e né, os acidentes são bastante frequentes no Brasil, em várias partes do Brasil, e uma das alternativas é essa, né, ter um sistema de proteção. Tá? Então, as rochas, elas, quando tem seja qual for o mecanismo de instabilidade, elas entram em movimento e vão seguir trajetórias ao longo do talude e, né, colocando em risco o que está ajusante aqui, como a gente vê nessas fotografias. O risco é bem evidente. Tem o turno de começa com um flagrante de perigo para motoristas na Via Dutra, estrada que liga São Paulo, na altura da cidade, né, e que mostra um deslizamento de terra e pedras, um acidente na Dutra, entre Rio e São Paulo. Né? Então, é raro a gente ter filmagens disso, então foi, todo tomado, né, muita sorte desse ainda passavam pela estrada. De repente, o susto. E aí, o que a gente vê, né, nesse acidente? Já tinha ocorrido um deslizamento, e aí teve uma queda de rocha, a pedra despencou do alto do morro, relativamente pequena, o bloco tinha 60 centímetros de diâmetro, né? Caiu de chegaram a atingir um carro que 14 metros de altura, 12, 14 metros de altura, e a gente viu, né, aquela da dinâmica do movimento. Ela quicou no acostamento, voou, né, através das duas faixas, destruiu New Jersey e passou para as duas faixas seguintes. Tá? Então, num bloco pequeno, mas mesmo assim com consequência viária. Este outro vídeo aqui é um vídeo da internet, né? Mas é interessante para a gente ver também, né? Aí um bloco bem maior, que acerta a parte da frente do veículo, e o interessante é ver isso também, que o bloco, né, depois de colidir com o veículo, ele quica e, né, destrói uma árvore a uns 4, 5 metros de altura, e depois vem os próximos blocos ali também, a gente vendo essa dinâmica, né, a trajetória que os blocos vão atingindo. Isso é para propor esse sistema de
de proteção, tem que fazer, né, existem softwares para fazer simulação de queda de rochas, bidimensionais ou tridimensionais, e uma vez determinada essas trajetórias, né, dessas trajetórias se obtém as alturas de impacto e as energias de impacto, né, como que aparece aqui. Isso é um exemplo, né, tanto anterior quanto essa, é um exemplo aqui no Brasil, isso é em Minas Gerais. A gente vê aqui a simulação de queda de rochas, a variação de energia com a altura de impacto. A gente pode representar isso em mapas também, para ter uma visão, né, tridimensional do problema, ou para segmentar trechos de rodovia, né, por exemplo, fazendo essa análise em várias sessões ao longo do trecho, tu vai segmentando quais são as energias e alturas de impacto para cada ponto. E o formato do bloco também é importante, né? A gente vê isso, é um projeto de pesquisa que está em andamento atualmente na Suíça, né? Além das certificações, também testando diferentes condições de impacto, né? Então, a gente vê nessa trajetória o bloco inicialmente deslizando, a gente vai ter uma velocidade, e aí ele começa a rotacionar até que começa a girar como se fosse um disco, né? Ao longo do eixo, e aí a velocidade é muito maior, né? Tanto a velocidade de translação quanto a velocidade de rotação, e isso, claro, impacta, né, em diferentes solicitações na estrutura. Então, nesse programa de pesquisa, né, a WSL usa para calibração do seu modelo tridimensional de queda de rochas, que é o RAMS. Nessa animação, a gente vê a importância da forma do bloco, né, e para o alcance, né, para as velocidades e para o alcance que o bloco atinge. E também, né, o interesse é verificar como isso interfere com as barreiras. Então, nesse programa de pesquisa, nesse mesmo campo de testes, tem barreiras instaladas e instrumentadas. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos dessas soluções, né? Então, essas são duas barreiras protegendo a ferrovia, né? Um projeto da MRS, né? Foram instaladas essas soluções para proteger a ferrovia, e dentro desse conceito de proteção, né? E não de estabilização. Nesse projeto especificamente, a gente pode ver tem a estabilização do talude da barreira para baixo, naquele trecho ali onde os alpinistas estão aparecendo, e a barreira está responsável por todos os eventos de queda que tem da porção de montanque. Tá? Nesse mesmo ponto foram desenvolvidos ali alguns trabalhos de pesquisa comparando essas análises bidimensionais com as tridimensionais, tá? Com resultados bem interessantes. Do ponto de vista de dimensionamento das barreiras, né, o que existe de mais, a Geobrug, como eu já mencionei no início, inventou essa solução há mais de 60 anos e vem desenvolvendo, né, é líder no mundo de desenvolvimento de tecnologias, de projeto, de concepção de novas soluções, e utiliza, né, alguns métodos numéricos para o estudo das barreiras. Então, o primeiro programa utilizado foi o FARO, no início dos anos 2000, desenvolvido em conjunto com a Universidade Politécnica de Zurique. E depois, né, um novo código, agora com Abacus, que considera também o atrito entre as malhas. Ou seja, isso aproxima bastante dos eventos reais, mas ainda não substitui, né? Então, as barreiras são testadas em escala real, são testadas em escala 1 para 1, para ter garantia de desempenho. E esse teste é muito importante, né, que seja feito por uma instituição acreditada, independente, e é a maneira que se desenvolve, porque é a maneira que se desenvolvem essas estruturas. Elas são, por mais que se faça uma concepção inicial, né, com base na experiência pregressa, na resistência de materiais, as cargas reais elas são obtidas desses testes, né, em escala real. Então, desse teste que são medidas tanto a capacidade de retenção de energia, como a deflexão, variação de altura, né, tudo o que importa para depois a gente usar ela nos projetos reais. Tá? Então, esse é o teste de 10.000 kJ, é a maior barreira do mundo, né, como eu mencionei, e as barreiras consistem em kits, né, com energias desde 100 kJ até 10.000 kJ.
vários com diferentes classes. Né? Então, tem 100, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 e 10.000 kilojoules. E para a gente ter como referência aquele vídeo que eu mostrei da Dutra, né, o Jornal Nacional, a energia retroanalisada que destruiu o New Jersey foi 7,5. Então, a menor barreira disponível hoje, ela é 15 vezes mais resistente, né? Ela é 15 vezes mais resistente que aquele impacto que ocorreu, que destruiu o New Jersey. Tá? Isso, óbvio que o New Jersey não é essa a finalidade do New Jersey, não é uma estrutura para receber impacto que é de rocha, né? Então, não, mas só para salientar a importância do sistema ser dimensionado para isso, né? Ser preparado para isso. Tá? Então, esse é um guia, né, que mostra o que um sistema desse precisa ter para ser utilizado. Existem, né, da comunidade europeia também, não é uma certificação, mas é uma recomendação, mas a recomendação, né, do governo suíço é mais restritiva e, enfim, né, o fundamental é que esses sistemas sejam, de fato, testados, porque não tem como a gente garantir o desempenho sem ter um teste em escala real. Esse é um outro sistema, para substituição de túnel falso. E aí é um sistema autolimpante, né? É uma barreira que até determinada energia ela funciona como um defletor. O bloco passa para o ajudante e acima dessa energia ela passa a reter o bloco como uma barreira convencional. É um sistema canopy. Aqui uma foto da barreira de 8.000 kilojoules que está em Nova Friburgo, como eu tinha mencionado. Né? Então, isso aqui dá para ter uma ideia da escala da barreira, né? Cada poste desses pesa 1.400 quilos, né? Mas a gente já instalou quase 15 quilômetros de barreira no Brasil, desde a primeira, que foi instalada em 2010 em Santos. Uma outra solução é o sistema de atenuadores, né? Então, ele é um híbrido entre uma barreira de queda de rochas e um sistema de cortina, um sistema de condução dos blocos para a sarjeta. E o conceito dele é esse de tu receber o impacto, frear, né? E ao invés de reter o bloco, ao invés de ficar ao invés da barreira solicitar por reter 100% da energia, ela só precisa, né, defletir o bloco, conduzir ele para um local de manutenção, uma valeta na beira da rodovia ou da ferrovia. E nesse caso a gente vê também a importância da resistência localizada, né? Quando aqui fica mais claro ainda, quando a gente vê o bloco impactando a barreira, né? Que ele pega uma região muito limitada, ou seja, ele vai pegar 2 ou 3 fios e a carga tem que ser toda dissipada nesse ponto de contato. E depois, né, reverter o giro do bloco e, finalmente, conduzir ele, né, de maneira segura. E é isso que a gente vê aqui, esse no desenvolvimento, né, foi feito uma tese de doutorado da Helene para definir um método de dimensionamento para esse tipo de sistema, né, era um sistema que já era usado de forma empírica, principalmente no Canadá, e agora, né, foi desenvolvido um método, né, racional de dimensionamento. Tá? Então, aqui a variação das solicitações, a gente vê que o pico da solicitação é quando o bloco inverte a rotação. É fundamental que isso aconteça no processo, né? Se esse sistema não tiver um comprimento suficiente para reverter essa rotação, ele vai atenuar, mas quando o bloco chegar na canaleta, ele vai seguir rodando para a pista ou para o eixo, e o que não é o objetivo. Então, tu tem que ter resistir ao impacto e também ter, né, massa e comprimento suficiente para reverter a rotação e deixar o bloco parado assim que ele chegue no final. E o último sistema que a gente vai falar hoje, né, são o sistema de estabilização de taludes. Então, depois do desenvolvimento dessas soluções com aço de alta resistência, surgiu a ideia de fazer uma solução que substituísse o concreto na estabilização de taludes. E essa solução é, né, o sistema TECO ou Spider. E o vídeo que a gente está vendo é um teste em escala real para simular um talude com uma ruptura superficial de talude, um escorregamento tipo talude infinito ou planar.
e é um sistema, né, não é uma malha, porque a malha sozinha, num sistema de estabilização, tu tem que contar com um conjunto de elementos, que é o faceamento, o grampo, né? Então, o grampo atua na estabilização das superfícies mais profundas e parte da carga do grampo ele descarrega no faceamento e, além disso, a área entre os grampos ela tem que ser estabilizada pelo faceamento. E o faceamento, né, o solo grampeado, a rocha grampeada, foram concebidos usando concreto projetado, e esse faceamento ele é dimensionado para essa carga que o grampo joga na face e também para essa solicitação superficial. E aí o concreto ele é verificado a punção na cabeça do grampo e a flexão entre os grampos. Tá? Quando a gente tira o concreto e coloca a tela, né, não existe milagre, as cargas estão lá, elas precisam ser contidas da mesma forma. A diferença é que a tela não tem rigidez suficiente para fletir, então ela deforma mais que o concreto, mas a carga vai para a cabeça dos grampos, né? E essa resistência de punção de conexão ela tem que ser resistida nessa conexão entre o grampo e a malha. Por isso que a placa é um elemento tão importante e por isso que o parâmetro de resistência fundamental é a conexão entre a placa e a malha. Tá? O parâmetro sozinho da malha não é suficiente para dimensionar esse tipo de sistema. E como eu falei também da questão de deformação, né, o aço de alta resistência, embora o módulo do aço não varie, né, significativamente com a resistência, o módulo da malha varia, porque como a deformação dos nós, né, e como a deformação local é muito menor do que numa malha convencional, numa malha de aço de até 500 megapascal, que é uma malha de gabião, uma malha hexagonal, essa malha com aço de menor resistência, ela plastifica com maior facilidade e também tem uma deformação muito maior na ruptura. Então, a deformação de uma malha de alta resistência ela é 50% da deformação de uma malha convencional. E aí isso também leva, né, uma vantagem para utilizar ela nessa finalidade. O sistema foi desenvolvido no final do século passado, né, com base em ensaios em escala reduzida, e esses mostrando a deformada, e com a deformada já os pontos de carregamento, e ali no final, né, na primeira década agora do nosso século, se partiu para ensaios em escala real, por uma gama maior de aplicação de telas e placas. Tá? Então, lá em 99, o sistema Teco era uma malha G65, 3 milímetros, né? 65 é a abertura do losango, 3 milímetros é o diâmetro do fio, e uma placa de 33 centímetros, a P33. E isso cobria grande parte dos projetos de solo grampeado, né, e rocha grampeada usando concreto projetado. Nessa segunda fase de desenvolvimento, foi feito esse ensaio em escala real, né, e testados diferentes malhas e placas. Hoje, né, a gente chama o sistema Teco 3 ou Teco ao cubo, porque são 3 modelos de malha, 3 modelos de placa, e tu pode jogar com todas essas configurações para um mesmo projeto, e aí, com relação ao teu custo de perfuração e injeção, tu verificar, né, qual o conjunto, qual o sistema que vai gerar a solução mais econômica. Então, no mesmo talude, tu vai ter, para diferentes conjuntos placa-malha, tu vai ter diferentes espaçamentos de grampos, isso é mandatório. E aí, com essa diferença de espaçamento e o custo de perfuração, se vê o que vale mais a pena. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Essa é a Serra do Espigão, é um projeto na Serra, na BR-116, Santa Catarina, um projeto muito legal, que foi da Arteres, né? Uma rodovia sob concessão da Arteres, foi projetado pela Zambuja Engenharia. A Gelbrug, né? Nos fornecemos todos os sistemas de estabilização de taludes e barreiras de proteção. Então, nesse trecho de serra, tem o sistema Spider, tem o sistema Teco, tem as barreiras de fluxo de detritos, tem as barreiras de queda de rochas. Tudo nesse trecho, num trecho bem crítico da rodovia. Né? A obra foi executada pela CEL, a empreiteira que fez a construção desse ponto específico. Eram vários pontos, tinham outros construtores, mas esse ponto, né, o ponto que eu vou mostrar aqui, que é o ponto de maior porte, foi executado pela CEL. E depois teve um serviço de consultoria da FGS Geotecnia. A obra de
espigão, né, o que tem de diferente, assim, a questão principalmente da escala, é um mecanismo de tombamento de grandes blocos, mas do ponto de vista cinemático, assim, não é nada de outro mundo, né, são colunas e essas colunas tombam, o que muda é a escala, essas colunas têm 35 metros de altura. E ali a gente vê o pessoal, né, tá pendurado ali fazendo o mapeamento dessas colunas. Aquele outro vídeo que a gente viu no começo, aparecia a rodovia lá embaixo com o trânsito e já a abertura atrás de algumas dessas colunas, né, aberturas de até 1 metro. E essas colunas, desde a inauguração desse trecho da rodovia, lá na década de 70, de tempos em tempos, elas tombam na pista, né, causando acidentes. Então, essa o perfil geológico, né, são camadas de rochas sedimentares. Aqui embaixo tem os lamitos, né, rochas com uma degradação mais rápida. E isso acaba descalçando as colunas também e gerando tombamento. Esse é um dos mecanismos, né, envolvidos no projeto. A projetista verificou todos esses mecanismos e concebeu as soluções. E aí o que a gente vê aqui é um vídeo, né, para a gente ter ideia da escala da obra. Então, todas essas colunas estão revestidas com malha Spider. A gente vê ali os alpinistas trabalhando, né? E lá embaixo, para frear a alteração do lamito, tem camadas de concreto projetado. Ali tem um dique de enrocamento, um pequeno muro de gabião na frente, que é uma solução para blocos de rocha também, que foi projetado. E o que a gente vê aqui, né, a malha segurando essas grandes colunas. Então, é uma malha de alta resistência, né? A Spider é feita com 3 fios de 3 ou 4 milímetros cada um. Então, cada perna da malha tem de 4,5 a 6 toneladas. Isso, né, configura uma malha com uma resistência local bem elevada e com um desenho, né, com uma geometria que facilita bastante a instalação para abraçar esses grandes blocos. Tá? Então, das fases, né, de uma obra, a gente tem a questão de limpeza ou desmonte. Esse é um ponto lá da Serra do Escondão, um ponto foi encontrado um processo erosivo, né, uma cavidade já, que como resultado era melhor se fazer uma remoção da parte talúdica e você não ficava para a montanha, ficava atrás dessa área de desmonte. Então, isso, claro, é avaliado, né, no nível do projeto, se faz a pena, nesse caso, a remoção. E a limpeza pode ser, né, tão simples quanto uma limpeza manual, ou uma limpeza com mecanizada, ou uma escavação a fogo, né, como a gente está vendo aqui. O transporte do material é fundamental, né? Essas obras de encostas são tipicamente com dificuldade de acesso, né? Porque é pela própria natureza da encosta. E o transporte, né, tem várias formas de ser feito. Essa aqui tem uma foto aqui, isso não é uma obra muito antiga, já é dos anos 2000, aqui no Rio. Né, e o transporte foi feito com um transporte animal, né? Então também mas pode ser manual, pode ser animal, pode ser de várias formas, tudo que é questão de tempo e custo, né, envolvido. Lá no Espigão, toda a obra foi feita com transporte um guindaste. Então, tinha um guindaste locado na obra, levando todo esse material para cima para se aplicar no talud. Pode ser feito também com aplicação de helicóptero. Isso é uma obra em Minas Gerais, onde a instalação, né, o transporte e instalação foi feito de helicóptero. Então, essa que a gente está vendo ali, está transportando um rolo de malha Spider. Né? Nesse talude tem Spider, Teco, com o Tecmate, né, que é a manta de proteção contra a erosão. E a gente está vendo ali o helicóptero largando já. Nesse caso, o rolo está meio aberto, meio fechado, mas em vários trechos da obra o helicóptero fez a própria instalação. A tela já vinha aberta e já era colocada na posição com o helicóptero. Tá? Então, essa é uma obra de execução da Civil Master em Minas Gerais. E o que é tão importante a gente pensar agora no aço de alta resistência, né? Se a gente fizer um comparativo
um rolo de Spyder S3-130, que tem 70 metros quadrados de área, ele pesa 182 quilos. Se eu for cobrir essa mesma área de talude com 12 centímetros de concreto projetado, dependendo da armadura desse concreto projetado, eu ainda não consigo atingir a resistência dessa malha. E mesmo assim, eu preciso de 17 toneladas de material para cobrir esses mesmos 70 metros quadrados. Então, se a gente pensar numa obra com dificuldade de acesso ou com elevado custo de acesso, né, isso é uma diferença gigantesca. E também pensando na celeridade, na questão de ciclo, né, a tela, tu faz um ciclo de instalação e ela está pronta, tu faz a perfuração, ou tu lança a tela antes, para gerar a segurança de quem está trabalhando, se tu tiver um talude potencialmente instável, como era o caso lá de Minas. Então, toda a tela é lançada antes, tu pode fazer toda a perfuração através da tela, isso é uma vantagem executiva. E depois de perfurada e a placa instalada, a obra está concluída, né? No caso do concreto projetado, tu tem a primeira camada do concreto, né? Os grampos, placa ou a aranha, a segunda, né? A armadura, se tu precisa de resistência, né? Nesse faceamento. Isso é mais tempo, né? A perfuração, eu não vou entrar muito em detalhe, mas depois, né, existem diferentes tecnologias, equipamentos, né? Pode fazer ela com acesso por andaimes, de uma maneira mais convencional, levando as torres de perfuração, ou com acesso por corda, né, com equipamentos que mais relacionados à técnica de alpinismo industrial, né, todos ou com equipamento manual, como está aqui embaixo também, no lado direito. Depois, o último ciclo é a montagem, né, do sistema, e aqui tem algumas fotos do espigão já concluído, tá? Uma obra bem bacana. E como eu falei lá no início, né, para esse tipo de sistema, o fundamental é a gente ter ele tem que ser dimensionado, né, não existe solução conceitual, né, esse talude tem problema de queda de rocha, tá bom, vou colocar uma tela lá. Isso não diz nada, né, a tela, como qualquer outra estrutura de engenharia, tem que ser dimensionada. A gente tem N modelos de tela, N placas, cada uma com a sua resistência, e cada talude pede uma resistência distinta, né? Ou para cada configuração tu vai precisar de uma malha de grampeamento distinta. E esse dimensionamento é feito todo com base na resistência de conexão entre a placa e a malha, como eu falei anteriormente. Isso está, né, embora seja bastante lógico, né, isso também está mais do que validado com base em ensaios em escala real, instrumentação de obras, enfim. Esses parâmetros saem de ensaios de laboratório, que simulam essas condições. Então, a gente tem uma solicitação de cisalhamento, que a gente chama na placa superior, uma solicitação de funcionamento na placa inferior, e existe um EAD, né, um assessment, uma recomendação da Comunidade Europeia, como no mesmos moldes daquela que eu mostrei antes para as barreiras, do que um sistema desses precisa ter para ser aplicado a taludes de solo ou rocha. E naquele documento estão detalhados esses ensaios que eu estou mostrando aqui, né? Quem tiver curiosidade pode nos contatar, a gente pode remeter esses documentos. Tá? Então, a gente vê no teste em escala real, né, quando ocorre a falha, ela ocorre na cabeça do grampo, como é esperado, e o que corrobora o método de cálculo empregado, que corrobora o conceito de dimensionamento, e quando ocorre uma falha em campo também, como é o caso aqui, uma obra em execução, né, os grampos não estavam todos concluídos, um trecho foi sobrecarregado, teve uma ruptura, e a ruptura ocorre, obviamente, na cabeça do grampo, como era de se esperar. Tá? Então, essa é assim que se dimensiona. Tá? A gente tem um software de dimensionamento, o Rubon, que é gratuito, ele funciona online, então depois eu vou falar um pouco do acesso. E, por fim, né, não era a última solução, nós temos mais uma aqui, são as barreiras contra fluxo de detritos. Lá na própria Serra do Espigão tem um trecho, um talveg entre dois daqueles taludes, que tem uma barreira dessas instalada, e o conceito dessa solução é o mesmo é o conceito de frear o impacto, assim como na barreira de queda de rochas, mas nesse caso tentar, né, a ideia é segurar o material mais destrutivo, né, os blocos, as árvores, enfim,
e deixar passar a fase líquida, deixar passar a água, né? Então, o que tu deixa passar pode ser regulado com a abertura essas barreiras, mas o conceito é tu reservar, né, o material proveniente dos fluxos de detrito. Esse tipo de solução, é fundamental que ele seja também, né, dimensionado para essa finalidade, porque ela tem que resistir, além de ser toda preenchida com impactos sucessivos, ela tem que resistir a ser galgada por novas ondas. Tá? E isso é fundamental, porque se nesse ponto, nesse momento ela falhar, tu vai alimentar esse novo fluxo com todo aquele material que já tinha sido retido. Então, seria melhor não ter a solução ali do que ter uma solução que não funcione. Né? Então, no caso de fluxo de detritos, essa é a principal, né, questão. E as barreiras são dimensionadas para isso, para serem preenchidas, para serem galgadas, e também, né, foram desenvolvidas com base em testes em escala real, que hoje infelizmente, eu não consigo abordar em função do nosso tempo. Tá? Então, chegando para o final da nossa apresentação, só ressaltar os valores, né? Então, a Gelbrugge está né, Safety is our nature, ou seja, foi uma empresa que nasceu para responder a desastres naturais, para responder com soluções de mitigação desse tipo de evento. Então, está no cerne, né, da empresa essa preocupação em segurança, preocupação em desenvolver sistemas para garantir a segurança. E dos nossos valores, né, ser confiáveis, honestos, né, próximos, né, dos nossos clientes, e também sempre visando o desenvolvimento de novas tecnologias, né, ou seja, ser avançado em relação ao que se faz, né? Então, a Gelbrugge é isso, né? A Gelbrugge é uma empresa de desenvolvimento, uma empresa que puxa o desenvolvimento dessas soluções, né? É uma empresa que cria, como eu já disse lá no início, né? Cria, pesquisa, desenvolve, aí fabrica e comercializa soluções de engenharia. Por fim, eu queria, né, convidar todos a acessarem o site, né? No canto superior direito tem o Mais Gelbrugge, que é uma rede social, e lá dentro tu tem acesso a todo o material técnico da empresa, e além disso, os softwares, né, os programas de cálculo, é mais de um. Tem para estabilização de talude em solos, para blocos de rocha, para cálculo de fluxo de barreiras de fluxo de detritos, para barreiras de escorregamento superficial, e todos eles são gratuitos e eles rodam nessa plataforma online. Então, só precisa fazer um rápido cadastro para ter acesso a toda essa documentação. E, por fim, eu agradeço, né, a atenção de todos. Fico à disposição agora para eventuais dúvidas, né, qualquer questionamento, e, né, e dizer que a gente está à disposição ali para contatos futuros também. Tá certo? Então, eu devolvo agora a palavra. Obrigada, Felipe. Parabéns pela palestra. Eu vou fazer... Tem uma pergunta do Fábio Martini, ele é do TEC, da COP. Ele te dá os parabéns pela apresentação. E aí ele faz uma pergunta. Uma curiosidade, ele pergunta se os componentes do Teco e Spider, malha de aço, grampos e chumbadores, são fabricados no Brasil. E se existe norma brasileira sobre estabilização de queda de segmentos rochosos. Tá, vamos lá. Primeiro, a Gelbrugge é uma empresa, é uma multinacional, né? Ela está presente em 4 continentes, tem obra em mais de 50 países e possui, né, fábricas no mundo, na Suíça, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Rússia, e é isso. Então, não existe fabricação no Brasil, né? Agora vai ter início no Chile, tem uma nova fábrica, e todo o material que é utilizado no Brasil, ele vem da matriz, da Suíça. Então, essa é a logística da Gelbrugge. As fábricas em diferentes continentes abastecem os mercados locais, e a Suíça abastece a Suíça e o resto do mundo. Então, todo
todo o material do Brasil vem da Suíça, tá? Não tem nenhuma fabricação nacional. A segunda, em questão normativa, para a estabilização de taludes está saindo, né? Estava em consulta pública a norma de solo grampeado, né? A norma de solo grampeado já preconiza isso, que no dimensionamento tem que ser verificada essa conexão da malha com a placa. Mas para a queda de rochas não existe, não tem. Tem uma citação na norma de estabilidade de taludes, tem, né, reconhecendo ou dizendo, olha, barreiras de proteção contra queda de rocha são sistemas que podem ser usados para proteção contra queda de rocha, mas não tem nenhuma norma que indique, né, ou seja, quais os procedimentos a serem seguidos. Tem um compilado de recomendações, de textos técnicos internacionais que estão disponíveis, né, mas não existe norma brasileira. O Luiz André, ele te dá os parabéns, né? Ele faz o seguinte pergunta. Você falou do acesso a um software gratuito. Ele pede para você falar um pouco mais sobre isso. O que seria esse software? Certo. Na plataforma, no site ali, né, existe o campo de softwares, e ali estão todos os softwares que são disponibilizados. Então, existe o Ruvlon, que é um software para o cálculo de sistema de estabilização de taludes, né, a Teco e a Spider. Existe o Ruvlon Rock, que é um software de dimensionamento para quando se usa o sistema Spider para o envelopamento de blocos específicos, assim, às vezes tu tem num talude, né, uma condição e tem 1 ou 2 blocos grandes ali que tu vai envelopar e fazer o grampeamento no perímetro ao invés de furar através deles. E aí, para esse tipo de movimento de massa, né, que é o Ruvlon Rock. Existe o DebFlow, que é um software de dimensionamento das barreiras de fluxo de detritos. Então, é um programa onde tu entra com os dados da bacia, né, os dados do evento em si. Ele te apresenta as estimativas de vazão, de pico e tudo mais, com base nas correlações empíricas que existem, né, hoje no mundo, que se utilizam nesse tipo de evento, mas tu escolhe e entra com os teus valores, e depois faz uma verificação das barreiras, de acordo com a solicitação, com aquelas 3 verificações que a gente viu impactos sucessivos. Então, é a carga dinâmica de impacto, a carga estática da barreira sendo preenchida, e depois uma carga do overflow, a carga da barreira sendo galgada. E ele verifica, para aquelas condições de entrada, quais as barreiras que se enquadram para aquele evento, né? E o mesmo para escorregamento superficial, que é um outro software, que é o Shaw's Lab, que é para fazer essas mesmas verificações, mas para barreiras de escorregamento superficiais. São esses são os softwares que estão disponíveis, né? Eles não é um download, tu entra no site e tu roda o programa no site mesmo, mas tu pode salvar os teus arquivos, imprimir as memórias de cálculo, fica lá disponível no teu login. Tá? Essa é a forma de acessar. E a gente fica à disposição para dar qualquer suporte técnico ou treinamento para a utilização desse software, né? Querendo montar, seja individual, seja montando turmas para isso, qualquer um dos sites pode entrar em contato conosco, a gente agenda, faz, né, o treinamento online, né, nos dias de hoje, mas presencial, assim que possível também. E a gente fica à disposição. Meu trabalho é esse, é dar suporte técnico, né, para quem quiser. O Diego Rosa, ele fala que o Felipe aqui, o Diego da NLS, aí ele fala, legal a foto da nossa obra da barreira. Claro que, como toda obra de engenharia, naturalmente não são necessárias manutenções ao longo da sua vida útil. Existe algum procedimento recomendado para inspeção e manutenção dessas obras? Existe, tudo bem, Diego. Na hora eu ia citar uma ferrovia, mas como eu sabia que o Diego estava aí, acho que ele não tinha problema de citar o nome, mas depois, se não pudesse, ele me xinga aqui em particular, não tem problema. Mas, não, é sensacional aqueles casos de instalação ali da MRS. A MRS vem com um programa longo, assim, de identificação de risco e implementação de medidas de mitigação, né? E dentro desses tem alguns pontos com barreira, né? E então foram a primeira ferrovia do Brasil a implementar. E a Gelbrugge, na Alemanha,
na Itália, em vários locais, os principais clientes são as ferrovias, né? Que usam muito essa solução para a proteção dos trens. Como o Diego bem colocou, né, qualquer obra de engenharia precisa de manutenção, as barreiras ainda mais, né? As barreiras, como elas são soluções para prevenção, elas funcionam da seguinte forma: tu tem uma determinada energia, né? Até mais ou menos 70% dessa energia, a barreira funciona no regime elástico, então ela vai ser impactada, tu não precisa fazer uma manutenção, uma intervenção nessa barreira. Acima disso, ela tem pontos específicos de plastificação. Então, ela plastifica os anéis de freio, ela plastifica, né, a malha no ponto de impacto, e isso precisa ser substituído. E aí, por isso que quando uma barreira é instalada, ela é fornecida junto a um manual de inspeção e manutenção. É sugerido que essa inspeção seja feita semestralmente, né, ou no mínimo anualmente, ou depois de cada evento. Se deu uma tempestade no local onde está a barreira, é recomendado que faça uma inspeção em seguida. E aí, seja feita as manutenções necessárias para deixá-la sempre com a capacidade máxima de retenção de energia. Foi desenvolvido, né, nos últimos anos, tem um sensor que tu pode instalar na barreira, e esse sensor monitora tanto a estimativa de vida útil por processo devido à corrosão, né? Todos os elementos são galvanizados com uma liga de zinco e alumínio, que tem, né, 4 vezes mais resistência do que a galvanização a zinco convencional, e a vida útil, para prolongar a vida útil. Mas esse sensor ele mede, né, o potencial de corrosão com o tempo, e ele também avisa quando a barreira é impactada. Isso é conectado online, né? Tu pode ver no teu celular, ver o status daquela barreira naquele instante de tempo, e também, se ela é impactada, ele te avisa para tu ir fazer a inspeção. Então, mas sim, são sistemas de proteção, são sistemas que requerem inspeção e manutenção mais frequentes do que os sistemas de estabilização de taludes. Bom, não tem mais perguntas, mas eu sou meio leiga nessa área. Apesar de ser da área de transportes, não tenho conhecimento. Aí eu vi aquele vídeo que você colocou, mostrou, né, que a rocha vai picando, né? Uhum. E aí até chegar lá embaixo. Aí eu vi em algumas obras que tem a colocação das barreiras, né? Para colocar, porque varia de acordo com o tipo de material, né, do terreno, da inclinação, tudo isso tem que ser feito o estudo, análise, para você simular e depois verificar a largura, todas as características da barreira, né? Isso é feito, também o software ele faz isso. Você faz. Perfeito. Assim. Exato, exatamente isso. Depende das propriedades da rocha e do meio, né, do talude. E aí existem uma meia dúzia de softwares no mundo que fazem essas simulações, e a grande maioria deles, né, faz uma simplificação pela teoria do choque. Então, entra com coeficientes elásticos de restituição normal e tangencial que representem o comportamento daquela encosta. E aí isso é simulado, daí nessa simulação vem as alturas e as energias de impacto. Tem alguns que já estão implementando, né, melhorando essa questão, sendo mais realista na questão de interação com o meio, ou seja, da ruptura do terreno, de como a própria geometria do bloco, aquilo que eu mostrei na análise tridimensional, porque antes não, até atualmente, né, a gente coloca toda essa incerteza nesses parâmetros elásticos. E aí agora a ideia né, o desenvolvimento vem de não simplificar tanto e trabalhar mais com né, nesses outros parâmetros, assim. Mas são softwares específicos de análise, né? A gente roda também. A Geobrug não tem um software de simulação, mas tem a expertise de fazer essas simulações, né? Então é comum. O Luiz André estava ali, tem um projeto muito legal da CRT, né, o quilômetro 90 da Rio Teresópolis, onde tem quase 500 metros dessas barreiras instaladas. Era um trecho que tinha bastante acidente de queda de rocha, e aí foi o projeto do professor Maurício Erlich também, né, um projetista, e ele indicou as barreiras, fez, e a gente trabalhou também junto, né, auxiliando com algumas simulações, discutindo o projeto. Então, isso a gente
a gente trabalha no suporte técnico de todas as fases, desde a fase de concepção, projeto, até a instalação da obra, e depois de certificação, né, para o cliente final de que foi instalada em conformidade. Era isso. Muito obrigada pela palestra, excelente palestra, parabéns. Eu que agradeço, né? Muito obrigado pela oportunidade né, parabenizo e desejo aí todo sucesso no restante do evento. mas eu conversei com ele, mandou um abraço para o Felipe. Não, muito obrigado. E por favor, né, encontrando ele, retribua. Um grande abraço para o Sr. Marcos, grande amigo, aí, um excelente especialista. Tá bom. Obrigada. Paulo? Ok. Obrigado aí pela palestra. Foi muito interessante. Até que não é muito minha área, mas eu acompanhei atentamente aqui. Nós estamos aqui daqui a 2 minutos passaremos daqui a 2 minutos passaremos para a próxima palestra, então vamos aguardar aqui um pouquinho, porque nós estamos seguindo aqui a programação britanicamente, né? A gente tem até parece televisão aqui, né? O pessoal que dá apoio aqui para a gente está fazendo uma coisa. Começa a contar 5, 4, 3, 2, 1, pimba, entra no ar. A gente que não está acostumado muito com isso, né? Se fosse presencial... Com certeza, se fosse presencial, acho que não seria tão pontual, né? Pois é. Tem que... deixa eu tomar um cafezinho, fazer um pit stop ali. Enfim, a questão virtual, né? Hilton, pode ligar esse seu vídeo aí. O Marcos também está aí já. Já vi que estão aí todos. Vamos só esperar dar 10h15. Ô, Marcos, bom dia. Para a gente... Eu só estou aqui, eu falei para o Hilton aqui, eu sou um mestre de cerimônias. Vamos chamar e depois fico só assistindo, né? Aproveitar aqui, fazer propaganda, né? Temos essa palestra agora do Marcos, que é interessantíssima. O Marcos é uma pessoa, figurinha fácil aqui no Rio de Transporte, que eu faço sempre questão de tempos em tempos ele vir aqui e passar todo o conhecimento dele. Faço sempre questão de que o Marcos nos brinde com as suas interessantes palestras. Depois dessa, nós vamos ter... Falta 30 segundos aqui. Depois dessa, teremos uma mesa redonda sobre um problema atualíssimo, que é como que qual o futuro das concessões de transporte público urbano no Rio de Janeiro. Essa semana tivemos greves porque as empresas não estão conseguindo pagar o 13º dos funcionários, né, de motorista, cobrador e tal. Então, acho que... E aí? Eu estava vendo hoje que a vacina, se tiver em março, ou seja, a lotação das UTIs está em 98%. Cara, esse negócio vai continuar, não sei, cara. Tomara que não, tomara que eu esteja errado. Sei lá, vamos ver. Bom, estamos na hora aqui, o computador já deu 10h15 aqui. Eu vou chamar o Hilton, que vai ser o chairman, o moderador dessa sessão agora. Hilton, agora é com você. Oi, PC. Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer, né,
pelo convite para ser o chairman dessa sessão. É um prazer, uma honra para mim. E para a gente já dar início, né, eu gostaria de apresentar o Marcos Cavalcante, ok? Ele é fundador do Centro de Referência em Inteligência Empresarial, que é o Laboratório para Inovação e Empreendedorismo da COP, o FRJ. Ele é doutor em Informática pela Universidade de Paris 11, professor da COP, né, no programa de Engenharia de Produção, e coordena os cursos de pós-graduação Master Business of Knowledge Management e o Web Intelligence and Digital Ambience. Ele é membro do New Club of Paris, editor da revista Inteligência Empresarial e coautor de livros O Conhecimento em Rede e Gestão de Empresas na Sociedade do Conhecimento e Gestão Eletrônica de Documentos. E que ferramenta devo usar? Então, vou passar rapidamente a palavra para o professor Marcos Cavalcante, para que ele faça uso da palavra. Professor, muito obrigado, fica à vontade. Eu que agradeço, Wilton. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu agradeço ao Paulo César o convite. É sempre um prazer enorme. Eu estava assistindo a palestra que estava aí antes de mim e aprendi muito com o Felipe Gobi. Muito interessante a palestra dele, atualíssima, né? Tivemos tanto acidente aqui no Brasil, com a Vale, tudo isso, e um trabalho super interessante que mostra que nós estamos, de fato, vivendo numa sociedade onde o conhecimento é o principal fator, né, de produção, assim, a coisa que a gente mais precisa ter para resolver os problemas que a gente está vivendo. O Paulo César me fez um convite desafiando a falar um pouco sobre esse dilema das mídias sociais. Eu vou começar. Se vocês não estiverem vendo, tiverem algum problema, é só me gritar que eu paro. Então, é um desafio grande. Na verdade, o filme que ficou famoso é o Dilema das Redes Sociais, mas eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que as redes sociais existem desde que os seres humanos existem. Os seres humanos são gregários, eles se conectam uns aos outros para poder sobreviver, para viver. Então, as redes sociais já existem há muito tempo. O que é novo e faz todo sentido a gente conversar hoje é as mídias sociais, né? A possibilidade que a gente está tendo hoje de gerar uma quantidade absurda de informações. O Felipe, antes de mim, na palestra anterior, estava falando da importância, né, dos sensores que ficam mandando mensagens sobre essas contenções que tem nas encostas, ou mesmo nos equipamentos, nos trens, que permitem a gente monitorar com muito mais eficiência as condições reais, né, de segurança que a gente está vivendo nesses lugares, né? Então, assim, esses sensores estão gerando muitos dados, é o famoso Big Data. Então, a minha experiência nessa área mostra que a maior dificuldade não é exatamente no uso das tecnologias, inteligência artificial ou dos algoritmos, ou das mídias sociais, né? O Felipe também falou da importância de mandar pelos celulares, eles monitoram à distância todos esses pontos de retenção e de segurança de encosta ou de equipamentos. Isso a gente hoje consegue fazer à distância com um nível de qualidade do dado muito maior do que há 10 anos atrás. Então, assim, usar a tecnologia não é o problema. Para mim, a maior dificuldade é que a gente não entendeu ainda direito o mundo que a gente está vivendo. Então, eu vou rapidamente falar sobre isso para entrar na discussão sobre como essa coisa das mídias sociais impacta a nossa vida, seja em que área que for, inclusive na de vocês de transporte. A gente está no século XXI, mas o nosso mindset, a nossa cabeça ainda está presa ao século passado. A gente ainda funciona nesse esquema de cada um por si, dividir para governar, uma linha de montagem onde a gente divide um problema complexo em problemas menores, com a esperança de, tentando resolver esse problema menor, a gente depois dá escala para ele e resolver o problema maior, mais complexo. Mas a gente já sabe, por tudo que a gente estuda hoje de pensamento complexo, que isso não é o caso, né?
Então, a gente precisa ter um outro mindset. E esse mindset ele é grave porque ele nos gera ações no dia a dia. Então, como a gente acha que a gente ainda está vivendo no mundo industrial, onde a gente podia montar uma linha de montagem, ou, por exemplo, construir um avião, não é um problema complexo, é um problema complicado. E essa diferença entre complicado e complexo é essencial, porque isso vai determinar que tipo de ferramenta a gente vai usar. Construir um avião é um problema complicado. Eu tenho milhares de variáveis, eu tenho vários caminhos possíveis na construção desse avião, mas eu tenho o conhecimento necessário para fazer essa construção do avião e de otimizar isso. Um problema complexo é de uma outra natureza. Ele envolve um conhecimento que ainda não está completamente determinado, né? Eu tenho um nível de risco muito grande. Então, assim, quando eu digo que a gente está vivendo na sociedade do conhecimento, a gente precisa... Tem vários dados para ilustrar isso, né? Esse mundo que é radicalmente diferente do século passado, onde a gente podia resolver problemas complicados e aprendeu a resolver problemas complicados. A Petrobras, que é a maior empresa brasileira, hoje, dia 3 de dezembro de 2020, na Bolsa de Nova York, está avaliada, o valor de mercado da Petrobras é de 66 bilhões de dólares. O Google, se vocês quiserem arriscar aí nos comentários, qual é o valor do Google? O valor do Google é de 1.236 bilhões de dólares. 20 vezes o valor da Petrobras. Então, assim, a Petrobras tem petróleo, tem pré-sal, tem dutos, tem navios. O patrimônio da Petrobras é gigantesco, é incomparavelmente maior do que o patrimônio do Google, que não tem nada, não tem prédio, não tem... E o Google vale 20 vezes mais. E o Google é uma página em branco com um retângulo vazio no meio, não tem nada. Então, assim, é um mundo radicalmente diferente, onde as maiores empresas não são financeiras, não são bancos, não são indústrias, são empresas intensivas em conhecimento, não em matéria-prima, nem em energia ou coisas que valham, né? Um computador, o nível de energia que a gente precisa é muito baixo comparado com uma siderúrgica, por exemplo. Então, nós estamos vivendo num mundo radicalmente diferente, mas tomando atitudes e decisões que ainda estão nos prendendo ao século XX, né? Então, no Brasil, a gente isentou o IPI de carro para estimular a economia e, de fato, estimulou a venda de automóveis, mas não a economia. O impacto no PIB dessa medida, que fez vender mais carro, geladeira e televisão, foi mínimo, foi 0,02% no PIB, 0,04% no emprego. As medidas que, no século passado, davam resultado do ponto de vista econômico, de geração de emprego, hoje em dia não são mais efetivas, porque a nossa economia mudou radicalmente. Nós estamos numa economia que é basicamente uma economia digital, intensiva em conhecimento, e não em matéria-prima, energia e mão de obra. Então, assim, a gente vendeu muito carro, gerou engarrafamentos, poluição, estresse, e isso impactou quase nada na economia e na geração de emprego. Porque nós não estamos mais numa sociedade industrial. Serviços são 70% do PIB brasileiro. Vocês ouvem na TV Globo, agro é tudo, agro não é nada. Nem é indústria. O setor de vocês é um setor que pesa na economia e transporte. Mas não por causa dos caminhões ou carros vendidos, mas pela inteligência envolvida em todas essas áreas, né? Qual o melhor sistema de transporte? Como é que eu gero informações para diminuir o engarrafamento, diminuir o tempo de espera das pessoas, ou como eu vi na palestra anterior, para aumentar a segurança das estradas, para aumentar a segurança dos meios de transporte. Então, a informação é a matéria-prima básica da área de transporte. Tanto que, há 4 anos atrás, eu fui num congresso na Itália, onde o presidente mundial da Mercedes-Benz foi lá, há 4 anos atrás, para anunciar que a Mercedes-Benz não era mais uma empresa automotiva, era uma empresa de serviço, desenvolvendo aplicativos para poder gerar informações que permitissem à Mercedes-Benz apresentar a melhor solução de transporte para os seus clientes, que pode não ser um automóvel, pode ser andar a pé.
porque o cara precisa emagrecer, precisa melhorar a saúde. Então, como é que eu penso a cidade? Eu já vi que a mesa redonda, depois de mim, vai ser sobre cidades inteligentes. Inclui isso, não é só transporte público, é andar a pé, é eu pensar a cidade de uma maneira mais inteligente, diminuindo a necessidade das pessoas se locomoverem, que é o que a gente está vivendo agora. Estou aqui em Nova York, fazendo essa palestra, podia estar em qualquer lugar do mundo. Portanto, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. A cidade vai ter que atrair as pessoas para morar, não oferecendo internet em primeiro lugar, para ele poder trabalhar em qualquer lugar do planeta de uma maneira eficiente, mesmo sem precisar se deslocar. Então, essas transformações que estão acontecendo impactam o setor de vocês de frente, né? Nós estamos vivendo na sociedade do conhecimento, nós não estamos vivendo mais na sociedade industrial. E as empresas que vão falir daqui para frente não vão falir porque fazem coisas erradas, mas porque elas vão continuar fazendo o que elas sempre fizeram e que dava certo no passado e não dá mais certo agora. Nós não estamos vivendo uma era de mudanças, nós estamos mudando de era. Nós estamos num outro mundo, no século XXI, na sociedade do conhecimento. E a pandemia só fez acelerar esse processo de digitalização da economia. Isso está impactando tudo, a educação. Quando eu tinha essa idade aí, por incrível que pareça, essa foto sou eu, aos 5 anos de idade. Se eu tivesse uma dúvida nessa idade, eu tinha que perguntar para minha mãe, para o meu pai, para a professora, ou consultar a enciclopédia. Hoje, se eu perguntar para vocês quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, é o Google que vai dar a resposta. Não é o professor, não é a enciclopédia. Eu não preciso ir à escola para aprender quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, nem para aprender sobre a Revolução Francesa. Qual o papel da escola, então? Essa é a pergunta. E essa Johanna, que é uma educadora da sueca, se o professor faz uma pergunta hoje, no século XXI, cuja resposta está no Google, essa pergunta está errada. Não faz sentido a gente achar que uma criança ou um aluno vai para a universidade ou para a escola para aprender os afluentes da margem direita do Rio São Francisco. Não faz mais sentido. A escola tem que ser um outro espaço. É um espaço de troca, de diálogo, de interação, de experimentação, de busca de respostas que a gente ainda não encontrou. É claro que ele vai ter que saber as leis de Newton. É claro que ele vai ter que aprender os afluentes da margem direita do São Francisco ou fazer conta. Mas ele pode aprender de outras formas, não necessariamente na escola, pode aprender em casa, com um vídeo do YouTube, e vai para a escola para interagir com os colegas, aprender com eles coisas que, outras formas de aprendizado que ele individualmente não tem. Então é um desafio enorme que a gente tem. É o desafio da complexidade, como lidar com a complexidade. Então a gente vai ter que ter essas ferramentas aí, pensamento sistêmico, pensamento complexo, aprender a gerenciar o conhecimento e saber trabalhar em rede. Esse é o desafio. E é por isso que a gente vai falar das mídias sociais, né? Porque esses drivers, o pensamento sistêmico, o pensamento complexo, as redes sociais e as mídias sociais estão mudando as nossas vidas. Não é só para saber os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, mas decisões básicas da minha vida, que aparelho celular eu vou comprar. Eu vou consultar a rede, eu não vou para a escola. Agora, esse cara que está aí, que é um professor colega meu e do Paulo César, é o Diniz, professor da COP também, de eletrônica, um dos maiores especialistas do mundo em aparelho celular. Quando eu quero comprar um celular, eu posso lançar essa pergunta no meu Facebook. Ei, galera, qual celular que eu compro? Vão vir milhões de opiniões, de milhares de pessoas. E a minha mulher, por exemplo, pode dar uma opinião. Só que a opinião da minha mulher vai entrar pelo meu ouvido e vai sair pelo outro, porque ela não entende nada de celular, como eu também não. Já a opinião do Diniz, que está aí nessa foto, eu vou prestar atenção. Então, uma das coisas que a gente estuda nas redes sociais, nas mídias sociais, é a topologia das redes. É fundamental entender a topologia, quantos nós, com quem eles se conectam, que informação circula ali. E aí, na hora que a informação que está circulando é que celular eu vou comprar, o nó do professor Diniz se ilumina para mim e o nó da minha mulher se apaga. Eu não quero saber a opinião dela, eu quero saber a opinião do Diniz. Essa
é a opinião relevante para eu poder tomar decisão melhor? Então, quando a gente estuda ciência das redes, e é disso que eu quero começar a falar com vocês aqui agora, é fundamental eu entender como funcionam as redes sociais. E uma das regras básicas é essa que eu estou dizendo aqui para vocês. As minhas redes são dinâmicas, a rede de todos nós aqui são dinâmicas, entram pessoas e saem pessoas o tempo inteiro nessa rede, e elas mudam em função do conteúdo, por exemplo, porque se o conteúdo for sistema de transporte, como é que eu desenho o sistema de transportes para a cidade do Rio de Janeiro? O prefeito tem que esquecer a minha opinião e ouvir o Paulo César, que é o cara que entende disso. Já se for para comprar celular, ouça o Diniz, esqueça o Paulo César e o Marcos. Então, o conteúdo importa. Entender a dinâmica das redes é fundamental. Nós estamos sendo, de novo, a pandemia está acelerando um processo de transformação profunda na sociedade, mas que já estava ocorrendo. Aqui em Nova York, as pessoas estão esvaziando os apartamentos. Tem 20% dos imóveis de Nova York, nesse momento, estão vazios. O preço do aluguel caiu 30% em Nova York. E dos imóveis comerciais caiu 35%. As pessoas estão indo morar na periferia, porque vão vir a Nova York agora para trabalhar 1 ou 2 vezes por semana só, mesmo depois que acabar a pandemia. Por que as empresas vão ter escritórios gigantescos onde a gente acumula 200 pessoas que podem se reunir como a gente está se reunindo agora aqui, de forma virtual? Claro que é importante ainda o olho no olho, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a maneira de trabalhar está mudando. A gente está entendendo que funciona. E eu não preciso pegar 1 hora de metrô ou de ônibus, 1 hora para voltar. Eu posso ser mais produtivo em casa. E, eventualmente, encontrar 1 ou 2 vezes por semana. A universidade vai mudar. A maneira de trabalhar em setores intensivos em conhecimento como o nosso está mudando. Vai mudar e, para mim, de forma irreversível. No Parque Tecnológico da UFRJ tem uma empresa da área de petróleo, Tecnip, que comprou um prédio, alugou um prédio no Irajá para hospedar toda a área de marketing, contabilidade, de logística da empresa. Durante a pandemia, todo mundo estava trabalhando em casa. Eles fizeram uma consulta agora, 15 dias atrás. Vocês querem voltar para o nosso prédio do Irajá? 95% dos funcionários disseram não, eu quero continuar trabalhando de casa. O que a empresa fez? Devolveu o prédio. Não vai gastar com aluguel, com luz, com segurança, com computador. Então, para mim, isso é irreversível, esse processo. Eu tenho um genro que trabalha na Ernst Young. A Ernst Young está devolvendo um andar inteiro em Nova York. Não precisa mais. Então, o impacto disso é gigantesco no varejo e no transporte. Nós vamos ter que repensar as cidades de uma outra forma. E, para isso, a gente tem que aprender a tomar decisões baseadas em dados e evidências. Eu sei que essa frase parece de uma obviedade ululante. Tomar decisão baseada em dados e evidências. Mas não é isso que acontece, gente. É inacreditável, mas não é isso que acontece. A gente sabe que contra fatos ou evidências não há discussão, mas a gente continua tomando decisão baseada muito pouco em dados, em evidências, e muito mais na nossa intuição, que muitas vezes está errada. Ou no que a gente sempre fez. Repetir o que a gente sempre fez. E a gente precisa aprender a usar o Big Data, a usar os algoritmos para tomar decisão melhores. O Felipe, antes de mim, estava falando dos sensores que eles instalam para poder ajudar o cara a tomar decisão. Não é para tomar decisão no lugar do especialista. O sensor vai informar que houve uma chuvarada e que aquilo mudou as condições do equipamento ou da contenção. Eu vou lá investigar, eu vou lá, a minha experiência continua contando e fazendo a diferença, mas eu vou usar os dados e as evidências para tomar melhores decisões. E dados, banco de dados, são ouro numa mina. Se eu não exploro, se eu não sei como explorar esses dados, ele não tem valor nenhum. Então, eu tenho que aprender a usar os dados. Nós, no nosso celular, temos dezenas, literalmente, de sensores hoje, que dizem se a gente caminhou, se a gente não caminhou, quantas calorias gastou, se a gente dormiu bem, dormiu mal.
A questão que se coloca hoje, inclusive com a pandemia, é se esses dados vão nos ajudar ou vão ser gerados para empoderar governos e empresas. Vou dar um exemplo que o Harari, que é um cara que escreveu Homo Deus, um livro que ficou famoso, o Harari falou que um dos riscos dessa pandemia, e eu comprovo isso aqui nos Estados Unidos, eu estou acabando meu pós-doutorado, é que todas as empresas de seguro estão investindo pesado agora na saúde em casa, ou seja, o cara vai fazer o exame de saúde, o exame de sangue em casa, sem precisar ir pingando uma gotinha na tela do celular. Já tem lugares onde o cara está imprimindo com impressora 3D o remédio em casa. A questão é que isso está gerando uma quantidade de informações gigantescas sobre nós. Os celulares estão monitorando os nossos sentimentos, inclusive, se eu estou com raiva ou não, por exemplo. E aí, se eu estou na China ou na Coreia do Norte, e eu estou vendo o discurso do presidente da Coreia do Norte e o meu celular está dizendo que eu estou com raiva do que eu estou ouvindo, o que uma ditadura vai fazer, né? Identificando quem são os cidadãos que têm raiva do seu presidente. Então, é um risco enorme também. Mas me parece um processo irreversível de gerar dados para tomar decisões. O Nelson Eber, que o Paulo César conhece, um professor, colega nosso da CEPIL, um dia estava almoçando com ele, ele participou de um projeto com a Petrobras, espalhando sensores ao longo das plataformas no fundo do mar. Sensores para monitorar a qualidade da água. E isso permite à Petrobras hoje identificar com rapidez quando há um vazamento de óleo. Antes que a mancha chegue na superfície. Quando a mancha chega na superfície, já era. A quantidade de óleo derramado já dizimou a fauna, a flora marítima. Então, esses sensores monitoram continuamente a qualidade da água lá embaixo. Então, logo que tem um vazamento de óleo, o sensor indica e a Petrobras pode intervir, diminuindo os danos, né? Então, vocês imaginem, eu estava almoçando com o Ebeck e eu comentei de brincadeira na minha cabeça, falei, Ebeck, esse sensor para analisar a qualidade da água é barato? Eu falei assim, muito barato. É coisa de $15, ele está caindo o preço. É um sensor, portanto, eu falei de brincadeira para ele, que eu podia ter na minha privada, na minha casa. E toda vez que eu fosse ao banheiro, eu ia estar analisando o que eu joguei ali, exame de fezes e de urina. Agora, vocês imaginem, e ele falou que é verdade, que é possível. Agora, vocês imaginem o seguinte, milhões de pessoas indo ao banheiro todos os dias. Eu identificando quem é esse cara pelo toque dele, quando for dar a descarga, eu, pela impressão digital dele, identifico, mesmo que tenha mais de uma pessoa morando naquela casa, eu sei de quem foram aquelas fezes ou aquela urina. E, portanto, eu sei o que esse cara comeu. Mais do que eu perguntar para ele o que ele almoçou, eu vejo no que está saindo ali e que o sensor está analisando. Então, vocês imaginem a gente, milhões de pessoas, todos os dias, durante anos, eu coletando esses dados. A medicina, o ganho que isso vai ter para a medicina. Porque, provavelmente, eu não vou descobrir a cura do Alzheimer, mas eu vou descobrir, 5 anos depois de eu coletar esses dados, analisar esses dados, eu vou descobrir que todo mundo que bebeu skin cariol e chupou manga teve Alzheimer 4 anos depois. Com isso, eu posso até não encontrar a cura do Alzheimer, mas eu vou encontrar padrões de alimentação ou de comportamento que permitem eu evitar doenças. Então, o ganho para a medicina, eu acho, várias pessoas acham, como eu, que estudam Big Data, que os grandes ganhos do Big Data na medicina não vão ser no sentido de encontrar a cura necessariamente da doença, mas encontrar padrões de dados que levam à doença. Então, não são só o que eu comi, eu posso agregar a esses dados qual era a temperatura na minha casa naquela hora, qual era a umidade relativa do ar, qual era o período do ano. Então, eu vou combinar um conjunto de dados que vão permitir, olha, se a temperatura passar de 35 graus, a umidade relativa do ar for X, e o cara chupar manga, ele vai ter um determinado problema. Então, eu encontrar essas correlações nós estamos é a ponta do iceberg. O Big Data hoje é a ponta do iceberg do que a gente pode fazer. Só estou dando esses exemplos porque, quando eu for pensar a cidade do futuro, a cidade inteligente, é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que gerar dados do deslocamento das pessoas para eu tomar decisões baseadas em dados, em informação e conhecimento. E pensem, eu quero explorar agora com vocês, no tempo que me resta,
Na área de segurança pública, por exemplo. Na área de transporte eu não ousaria falar, mas na área de segurança pública, a gente já sabe. Eu trabalho com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente tem um projeto com eles que é maravilhoso, chamado MP em Mapas. O Ministério Público do Rio de Janeiro está coletando dados de tudo que você possa imaginar. Educação, saúde, transporte. Eles sabem todos os pontos de ônibus que existem no estado do Rio de Janeiro, como é que onde os ônibus estão a cada segundo, a cada momento. E eles estão colocando esses dados à disposição das pessoas. É público. Uma das coisas que o Ministério Público sabe, por exemplo, são dados de celular. Em determinadas situações, o juiz autoriza a você a conceder esses dados para o Ministério Público, para fazer uma investigação. Isso aí é uma imagem da Favela da Maré, que é do nosso lado, aí da Ilha do Fundão, da UFRJ, cidade universitária. Isso são dados de pessoas que não moram na Favela da Maré, que vão até lá. E o Ministério Público queria saber em que regiões essas pessoas que não moram na Favela da Maré vão lá, passam 1 hora, alguns minutos e vão embora. São esses pontos em amarelo. Esses pontos em amarelo, se você der um zoom no Google Earth, não tem nada lá, não é um restaurante onde a pessoa vai almoçar. E o movimento nesses pontos é durante o dia inteiro. Não é um comércio. Não oficial, pelo menos. Vocês podem imaginar o que são esses pontos amarelos? São pontos de venda de droga. Então, a gente sabe aonde se vende droga no Rio de Janeiro. E mais, como o juiz autorizou, eu sei quem é o cara, o GPS desse cara, que foi lá nesse ponto amarelo, ele mora em algum lugar. Que eu sei onde é. E que eu sei com quem ele se comunica. Então, como é que a gente resolve o problema de segurança no Brasil? Não é cercando a Rocinha com tanque, nem armando as pessoas. É com inteligência. A maneira de combater a violência não é com mais violência. Não é armando a população, nem botando tanque, nem exército na rua. Isso é uma medida demagógica para acalmar a classe média. A maneira de combater a violência é com inteligência. E eu posso fazer isso sem disparar um tiro. Eu vou mapear essa quadrilha. Eu vou saber com quem esse cara se comunica. Sem aparecer na rua. Sem botar um guarda na rua. Eu estou dando esse exemplo da violência porque é um problema complexo, como o problema de transportes. Mas se eu tiver acesso aos dados, e a saúde é um problema complexo, mas se a gente tiver acesso aos dados corretos, se souber analisar esses dados, nós vamos encontrar não soluções para o problema complexo, porque eu não resolvo o problema complexo, mas uma maneira de gerenciar esse problema melhor. O Felipe, que estava antes de mim fazendo a palestra, eu gerencio melhor a segurança das contenções de encosta se eu tiver sensores, se eu estiver gerando dados, se eu tiver capacidade de analisar esses dados, fazer a analítica desses dados. Então, é fundamental eu saber gerenciar dados, informação e conhecimento. Saber de onde vieram, se os dados são confiáveis, que contexto eu estou vivendo, está chovendo, não está chovendo. Isso vai impactar a minha decisão. Qual o nível de conhecimento de quem coletou esse dado? Esse dado dá para confiar que ele foi coletado corretamente? Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa na UFRJ, você é racista? Perguntando, pesquisa Ibope. Vou lá com uma prancheta e né? Você é racista? 99,9% das pessoas vão dizer que não é racista. Isso não é a melhor maneira de eu coletar dados sobre o racismo no Brasil. Já se eu monitorar as redes sociais, eu consigo dizer se o cara tem um comportamento que evidencia o racismo dele. Então, existem maneiras hoje, com sensores e com monitoramento de mídias sociais, de identificar comportamentos, de gerar dados que vão ajudar a gente a tomar melhores decisões. E isso é um ganho, porque quando... Eu vou procurar, estou nas minhas últimas transparências para a gente poder conversar mais. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, os portugueses, a primeira missa, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, aconteceu no litoral da Bahia. Se nessa época alguém dissesse, o sol desaparecesse durante o dia por causa de um eclipse solar, o nível de conhecimento que a gente tinha sobre o universo não permitia a gente prever um eclipse solar.
Então, a nossa interpretação para o que estava acontecendo, para aquela realidade do Sol simplesmente desaparecer durante o dia, bom, isso é uma punição dos deuses. Alguém fez besteira aqui na Terra e o Deus está nos punindo com o Sol desaparecendo, ou com um terremoto, ou com uma chuvarada. Hoje, nada disso é uma surpresa para nós. A gente consegue prever uma chuvarada, prever um terremoto. Ou o próximo eclipse solar, que vai acontecer dia 14 agora. E eu não vou surpreender vocês. Vocês não vão me achar um bruxo por causa disso, porque eu estou dizendo que vai ter o eclipse solar. Eu consultei na internet. O próximo eclipse solar vai acontecer dia 14 de dezembro desse ano. Porque a gente já tem conhecimento, dados, informação e conhecimento necessário para afirmar isso com um grau de predição de 100%. A General Electric está espalhando sensores nas geladeiras e equipamentos que ela vende, mundo afora. E está coletando esses dados. Então, se vocês receberem hoje um telefonema de um técnico de General Electric dizendo para vocês, olha, a geladeira de você, que você comprou conosco há 2 anos atrás, vai parar de funcionar dia 14 de dezembro de 2020. Hoje, para a maioria de nós, isso vai ser bruxaria. O que a General Electric está fazendo é bruxaria, adivinhando que a minha geladeira vai parar de funcionar dia 14 de dezembro. Mas não é bruxaria, é Big Data, é analítica de dados. Eu estou analisando os dados de milhões de geladeiras funcionando em condições absolutamente diversas, de temperatura, de alternância de corrente elétrica, de quantas vezes eu abri e fechei a porta da geladeira, de quantas pessoas usam aquela geladeira, de que tipo de alimento eu boto naquela geladeira, monitorando o desgaste de cada uma das peças da geladeira com sensores, sem precisar ir lá. Como o Felipe, antes de mim, falou que já está sendo feito em trens e outros equipamentos. E eu vou conseguir dizer que o ônibus vai parar de funcionar dia 14 de dezembro. Ou vai ter um problema sério, porque a peça está no nível de desgaste X, mesmo sem eu ter ido lá. Mas porque eu botei um sensor que está monitorando o nível de desgaste daquela peça. Como eu tenho sensores, hoje ninguém se surpreende com isso, com o tanque de gasolina, que está acabando a gasolina, você ainda tem mais 20 quilômetros. Os carros hoje em dia já dizem quantos quilômetros você vai conseguir andar com o nível de gasolina que você tem no tanque e o nível de consumo que o seu carro está tendo. E ele diz, você tem que achar um posto de gasolina em 22 quilômetros, senão você vai parar. E ninguém se surpreende mais com isso, porque eu tenho sensores e dados confiáveis sendo gerados. Então, a gestão do transporte tem que ter isso. Transporte é um problema complexo. É crítico para um prefeito, para um dono de empresa de ônibus. Eu ter isso o tempo inteiro, eu vou ser mais efetivo, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou economizar na manutenção se eu tiver dados. O problema das mídias sociais, o dilema das mídias sociais é que esses dados que nós estamos gerando está na mão só do Facebook, do Google e de governos autoritários, como a Coreia do Norte ou a China. E nós, cidadãos, estamos vivendo em bolhas. Nós só vemos no Facebook notícias de pessoas que concordam com a gente. O Facebook tem um algoritmo que apresenta no nosso feed, no nosso mural de notícias, notícias que ele acha que a gente vai gostar. Então, a gente está fechado numa bolha. E aí o cara diz, como é que o Bolsonaro ganhou a eleição? Se ninguém que eu conheço votou nele. É porque você está numa bolha. Você só está falando com pessoas que concordam com você. O Facebook não apresenta, na sua bolha, notícias dos caras que não concordam com você. E as pessoas têm que ter consciência disso. Para mim, o grande problema do filme, O Dilema das Redes Sociais, que está no Netflix, que é um ótimo filme, é que ele não alerta as pessoas para isso o suficiente. E a solução que ele apresenta é inviável. Ninguém vai cortar a conta do Facebook, desligar o WhatsApp, jogar fora o celular, porque ele é uma fonte absolutamente imprescindível de notícia e de informação para permitir a gente se deslocar da melhor maneira na cidade, ter acesso à informação, saber o que vai acontecer, se na chuvarada, o que eu faço.
Então, assim, o que ele tem que fazer, o que as pessoas têm que fazer, para mim, para lidar com o dilema das mídias sociais, algumas medidas básicas para diminuir o efeito perverso das mídias sociais e desses algoritmos inteligentes que estão nos fazendo viver numa bolha de informação. A ciência sempre avançou pela diversidade e pelo confronto de ideias. Infelizmente, as universidades brasileiras viraram quase uma coisa de pensamento único, principalmente na política. Se você não tem um determinado pensamento político, não vota em determinados partidos, 2 ou 3, você é um traidor, você é isso, você é xingado. É um absurdo isso. O papel da universidade é confrontar ideias. É dessa diversidade de ideias que nós vamos poder ter as melhores soluções. Então, nós temos que... Isso é muito perverso. E as mídias sociais estão acelerando esse processo de fechar a gente em bolhas. Então, fure a bolha. Fure a bolha. Eu entro no Facebook das pessoas que eu sei que discordam radicalmente de mim, politicamente, ou do ponto de vista da ciência, por exemplo. Eu me forço a entrar nesses... Não é só para enganar o algoritmo, é porque eu quero saber o que esse cara pensa, quais são os argumentos dele, confrontar com os meus, e isso me faz melhorar os meus argumentos, mudar os meus argumentos. Outra regra básica, desconecte-se. Algumas horas por semana, eu saio sem celular. Não quero saber. O mundo não acaba e nem eu fico... Porque a gente está com ansiedade tão grande de informação que a gente... O que vai acontecer? Meu Deus, eu vou ficar 2 horas sem saber o que está acontecendo no mundo? Vai! E o mundo não vai ter acabado, para sua surpresa, e nem você vai ser um cara pior por causa disso. Desconecte-se. Eu vou para a Pedra do Arpoador sem nada, fico olhando para a natureza. Eu vou passear. Aqui a gente fez várias vezes. Fui para o Grand Canyon, fui para o Yosemite Park. Andar na natureza sem celular, sem nada. Se perca. O seu cérebro vai trabalhar, vai fazer novas conexões, que vai ser extremamente útil para a sua inteligência. Então, desconecte, se programe para se desconectar mesmo. Desliga o celular, não veja televisão nem rádio. E, por último, seja você mesmo. Use essas informações que você está recebendo para melhorar o teu espírito e receba elas com espírito crítico. Quanta bobagem eu vejo falada hoje nessa pandemia, gente. O uso de máscara, é óbvio que tem que usar máscara. Onde está sendo feito isso, diminuiu. Os países asiáticos já faziam isso antes de nós. Eu olhava os chineses na rua, japoneses na rua, com máscara. Falei, que idiota, só porque ele está gripado, ele está usando essa máscara. Ele que estava certo e nós é que estávamos errados. O número não é, a pandemia não é uma gripezinha. Mas a gripe diminuiu muito por causa do uso de máscara. Lavar a mão, manter distanciamento social das pessoas. São hábitos que a gente vai ter que incorporar na nossa vida. Por um bom tempo, concordo com o Paulo. Mesmo que em março ou junho apareça a vacina, nós vamos continuar vivendo e algumas coisas nós vamos ter que aprender a manter, como lavar a mão, distanciamento, usar máscara quando estiver gripado, para não contaminar os outros. Lembra, eu sou de uma geração que a gente andava de avião e as pessoas fumavam no avião, gente. Iam para o fundo do avião, não adiantava nada. Eu, que não fumava, respirava a fumaça deles. Hoje ninguém acha mais absurdo, não é? Ninguém acha um atentado à liberdade do outro eu impedir ele de fumar num restaurante ou num avião. Pois as pessoas vão ter que usar máscara. Ponto. As pessoas usavam chapéu no início do século XIX, XX. As pessoas vão ter que usar máscara no início do século XXI. Então, assim, eu vejo muita besteira sendo falada sobre a pandemia. Mas é isso, seja crítico. Argumente. Tem gente que acha que a Terra é plana? Tá bom. Mostra a foto do mundo, pergunta como é que ele explica aquilo, vai dizer que é fake.
ou não perca tempo discutindo com esses caras. Mas o fato é que você tem que formar sua opinião de uma maneira crítica. Porque muita informação chega até você para te iludir. Porque você está numa bolha. Então, isso é um aprendizado. A gente vai ter que reaprender a viver com as mídias sociais e com os celulares. E, para mim, para evitar os efeitos nocivos do uso excessivo do celular ou dessas bolhas, desses algoritmos, faço essas 3 medidas muito simples. Desconecte-se por algumas horas por semana. O seu cérebro vai funcionar de outra forma, vai fazer novas conexões, novas sinapses. Lembre-se, o Newton estudou muito para poder desenvolver a lei da gravidade, desenvolver a teoria dele sobre a gravidade. Mas foi quando ele estava deitado numa árvore, numa macieira, sem pensar em nada, com o cérebro vazio, que caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve... Então, para a gente ter boas ideias, eu tenho que estar desconectado. Se eu estiver recebendo informação no meu ouvido, no meu olho, no celular, 24 horas por dia, sem descanso, o meu cérebro não tem capacidade de processar isso, de fazer sinapses, de conexões entre essas várias informações e permitir a gente ter ideias. Para a gente ter ideias, eu tenho que estar com o cérebro vazio. Desconecte-se. É um hábito que você tem que criar, cada um de nós, para poder ter ideias. Fure a bolha e seja você mesmo. 3 medidas básicas para poder. Então é isso. A gente não vai poder resolver os problemas que a gente tem hoje no século XXI, que são problemas complexos, com as ferramental que a gente usava para resolver o problema complicado do século XX, como construir um avião. Isso já tem algoritmo, já tem máquina e equipamento para resolver esses problemas complicados. O que a gente tem diante de nós são desafios complexos, como no transporte, como na saúde, como na educação do século XXI. Para resolver uma raiz quadrada, eu já tenho tudo programado no meu celular ou no meu computador. Mas eu tenho uma série de outros problemas que eu preciso resolver ainda. E é para isso que eu vou à escola. Para saber, não é mais para saber como fazer raiz quadrada, porque isso eu posso saber mesmo sem ir à escola. A escola tem que ser um espaço de incentivo à busca do conhecimento. Não é o lugar... A escola do século XX é a escola onde eu ia receber informação sobre a Revolução Francesa, sobre como calcular uma raiz quadrada ou fazer uma soma de fração. Essas informações eu não preciso mais da escola. Eu não preciso mais da escola para aprender a somar fração, extrair raiz quadrada ou aprender sobre a Revolução Francesa. Então, essa garotada não vai mais querer isso na escola. Ela vai querer ir para a escola para se socializar, para trocar experiências, para mexer no laboratório da escola e aprender coisas sobre a química e aprender a ter curiosidade, a ser curioso, a saber distinguir uma informação falsa de uma informação verdadeira. O espaço da escola é um espaço de troca, de busca pelo conhecimento, não de recebimento de informação. As empresas também vão ter que ser outra coisa. É um espaço de busca de soluções, de gerenciamento de problemas complexos. Como eu vi na minha palestra anterior, como vocês vão discutir agora na próxima mesa sobre cidades inteligentes. Qual é o desafio da cidade inteligente? Como gerar informações em tempo real, empoderando o cidadão para permitir ele se deslocar menos, para a cidade ser mais agradável de morar, com menos poluição, com mais jardim, para o cara poder ter ideias, né? Para os Einsteins da vida, ou Newtons, deitarem numa macieira, desconectados do mundo e poder gerar ideias para melhorar a vida de todos nós. Então, acho que são desafios que a gente tem, que são os desafios da complexidade. A gente não vai, como diz o Einstein, resolver esses problemas complexos com um pensamento complicado ou com ferramentas que a gente usa para resolver o problema complicado. Era isso. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto aqui para a gente conversar no tempinho que ainda restar. Obrigado. Bom, professor Marcos Cavalcante, eu gostei muito da sua fala, da sua palestra. Obrigado. A gente fica... o cérebro fica pensando, né? Ele fica remexendo porque você fala de coisas que forçam a gente a olhar para o futuro, né?
ver o que está acontecendo agora e olhar para o futuro, como as tecnologias podem nos ajudar, porque elas não são de tudo ruins, né? Pelo contrário, mas como também elas podem, né, nos atrapalhar caso não saibamos usá-la, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de... Tem algumas perguntas aqui que eu vou passar, mas eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que, na verdade, eu não sei se a gente vai ter muito bem a resposta, né? Mas é só uma provocação em cima do que foi colocado e pensando no futuro. Como que você vê, né, as redes? Você comentou alguma coisa sobre isso, mas de uma forma mais específica, né? As redes influenciando no setor de transporte, no deslocamento das pessoas e de uma forma positiva e negativa. Eu acho assim, o setor vai ser afetado, e eu trouxe o depoimento do presidente mundial da Mercedes-Benz só para provocar vocês. Nem a Mercedes-Benz se vê mais como um fabricante de automóvel, mas como um gerenciador do deslocamento dos seus clientes. Então, o que ela quer fazer é ajudar os clientes dela a se deslocar, sejam pessoas ou cargas, da melhor maneira possível, com o menor custo. E quando eu estou falando custo, não estou falando só o custo financeiro, é o custo da poluição, o custo para a saúde. Então, o pensamento complexo é você incorporar um conjunto de fatores que estão... Então, quando eu penso em transporte, eu estou pensando em saúde também, né? Porque não só na saúde do indivíduo, mas dos outros que são afetados pelo gás carbônico ou pelo atropelamento ou pelas coisas. Então, assim, eu acho que é pensar o problema de uma maneira complexa. Isso muita gente já está fazendo e a gente vai precisar de dados para fazer isso. O que eu acho que é o grande problema na área de transportes, e que também vale para as outras, é o empoderamento do cidadão. Eu acho que o avanço que a gente vai ter daqui para frente... Porque, assim, esses dados estão sendo gerados e estão empoderando o Google, o Facebook, a Mercedes-Benz e as grandes empresas que estão coletando esses dados e podendo, eventualmente, prover um melhor serviço para o seu cliente, seja no transporte dele, como pessoa física, seja no transporte das cargas, né? Nessa pandemia, eu estava lendo uma reportagem que quem contratou muita gente foi a Amazon, que é uma empresa de logística hoje em dia. Ela não produz nada, ela só entrega bens na casa das pessoas e tem uma logística nos Estados Unidos que é absolutamente inacreditável. Você recebe em menos de 24 horas um produto que você comprou em qualquer lugar dos Estados Unidos, praticamente, nas grandes cidades, pelo menos. E isso tem a ver com transporte. Isso só tem a ver com transporte. Então, como é que eu vou pensar em novas modalidades de transportes que evitem o trânsito? Eu vou ter tubos para transportar o celular que eu comprei na Amazon e que vai chegar na caixa do meu correio do meu prédio? Não sei. Não tem tubo de gás? Vai ter tubo para deslocar? Não sei. Eu não tenho essa capacidade imaginativa, mas eu acho que a área de vocês vai ser afetada. O metrô de Nova York está circulando hoje com 40% da capacidade que ele tinha, que ele tem, ou que tinha antes da pandemia. E já acabou, entre aspas. Agora está voltando lá uma nova onda, mas mesmo depois que as pessoas voltaram timidamente a trabalhar, voltaram a trabalhar nesse esquema que eu falei, 2 vezes por semana, em horário... Não é mais de 8 às 5 todos os dias. E com isso mudou o planejamento do transporte público. As pessoas estão indo morar nas periferias das cidades. O preço do imóvel na periferia está aumentando em relação ao centro. Então, isso tudo tem a ver com transportes. Eu vou ter que repensar os transportes. E o lado negativo disso, eu acho que é se a gente não empoderar o cidadão, permitir eu tomar a minha melhor decisão, com base na minha realidade específica. E se eu não tiver acesso a esses dados, né? O Waze, esses aplicativos ajudam a gente a se deslocar de uma maneira mas eu acho que ainda precisa avançar nessa... Eu acho que a nova geração de aplicativos vão... Porque, assim, hoje fazer analítica de dados é muito difícil. Só especialista, só cara cientista de dados consegue fazer
uma analítica, mesmo que ele tenha acesso ao banco de dados, mas é uma coisa incompreensível, uma planilha ou um banco de dados SQL. É muito difícil para um leigo entender. Como era muito difícil para um leigo entrar na internet logo que começou. Não tinha browser. Aí a gente inventou esse browser, o Chrome, não foi o Chrome na época, mas enfim, que qualquer um, a minha mãe consegue entrar na internet hoje. A nova geração de algoritmos, para mim, vão ser algoritmos que vão permitir a minha mãe fazer analítica de dados em casa, acessando, assim, consultando o banco de dados para tomar a melhor decisão. Mas isso até chegar, isso ainda vai demorar um pouquinho. Então, na área de transportes, eu pensaria nisso, como empoderar o cidadão para ele tomar a melhor decisão em relação a onde ele morar, porque tem a ver com transporte. Eu, quando fui fazer meu pós-doutorado aqui em Nova York, o lugar que eu escolhi para morar, eu pensei no transporte. Como é que eu vou chegar na universidade? Bom, no meio da pandemia, esse problema acabou, porque eu não ia mais para a universidade. Eu dava aula, estava dando aula aqui até pouco tempo atrás, e eu dava aula de casa. Então, isso mudou tudo, né? Então, como é que vai mudar daqui para frente? Eu acho que a gente tem que pensar também. Sim, sim, é um exercício bem interessante. Nós temos algumas perguntas aqui. São várias, né? Eu não sei nem se a gente vai ter tempo. Mas a Vera Bacelar, ela bota: qual a sua opinião sobre o uso dos robôs e fake news na divulgação / coleta de dados? Infelizmente, o acesso à informação é para poucos no Brasil. E ela pergunta sobre a qualidade da internet também, no nosso país. Eu acho que a qualidade da internet vai ser a nova bem essencial, o serviço essencial para todos os cidadãos. Nós temos que garantir que todo mundo tenha acesso à informação, a uma boa internet. Isso vale para a universidade, para a escola. Nós temos que garantir que todo aluno tenha um computador com acesso à internet para poder fazer isso de casa, com boa qualidade, e ele poder ter uma boa educação. É um bem essencial hoje em dia, na sociedade que a gente está vivendo, e eu acho que a gente devia estar discutindo isso, em vez de estar discutindo ensino à distância, se é bom, se é ruim. É inevitável, gente. Relaxa e aproveita, porque a educação vai ser assim, em boa medida, daqui para frente. Então, o que eu tenho que garantir é que todo mundo tenha internet boa e um computador em condições de acessar. Bom, isso é o básico para mim. Então, o Estado tinha que prover isso, onde não fosse possível. Segunda coisa, fake news. Fake news não é novidade. Fake news sempre existiu. As pessoas a usavam e comprava horário na televisão. Antigamente ia só a Globo. O que saía no Jornal Nacional era a verdade e acabou. Agora, pelo menos, tem mais fontes de informação. Então, a gente combater a fake news não é censurando, é controlando, assim, dizendo para as pessoas que isso é fake news, quando for o caso, e furando a bolha, fazendo as pessoas terem noção de que elas estão vivendo numa bolha, para mim. Porque, olha só, quem vai decidir o que é fake news? Claro, terra redonda. Porra, não dá para discutir. Não tem discussão possível. Isso aí é uma mentira. Mas, assim, a opinião de alguém sobre usar máscara, né? Tem um médico que diz que não adianta nada usar máscara, e agora? Aí vou censurar isso? Porque eu acho que é fake news. Eu acho que é falso. Mas quem vai decidir? Então, muito. Eu acho que eu sou contra a censura. Acho que o meio mais eficiente é furar a bolha das pessoas, é mandar para ela informações diferentes. É a opinião do cara que acha que, né, e mostrar que usar máscara é efetivo contra a disseminação do vírus. E eu sou a tal ponto a favor disso que eu acho que tinha que virar lei. Como virou o cigarro, que proíbe o cara de... Hoje, no Brasil já é assim, nos Estados Unidos também. Não se viaja de avião se você não quiser. Eu não quero usar máscara, então você não viaja de avião, ponto. Acabou. Então, assim, a fake news, a melhor maneira é com essas 3 medidas. É disseminando a informação verdadeira, fazendo ela chegar a todo mundo. Tá certo. Não é censurando. Obrigado, professor. E tem mais uma pergunta aqui, eu acho que vai na linha do que a gente falou no início, que é possível conciliar a gestão pública de transporte com essas novas tecnologias e ferramentas, ou o setor terá que buscar soluções através de concessões? Eu acho que, assim, veja bem, o prefeito quis criar um Uber algum tempo... Lembra? Bom, vamos
fazer um retrospecto rápido. Não vou saber a data precisa, mas quando o Paes foi prefeito do Rio, ele participou de uma manifestação de taxista e prometeu a esses caras que ia fechar o Uber, lembram? Hoje isso é ridículo, eu não vejo nenhum mais falar isso. Mas eu já vi alguém propor, e eu acho isso razoável, e acho que a universidade podia ter um papel nisso, de desenvolver um Uber público, porque o Uber fica com um percentual muito grande da corrida. O taxista ou o motorista do Uber fica com muito pouco. Então, eu participaria de um esforço para desenvolver um aplicativo que fosse para todo mundo e que permitisse aos motoristas ficar com uma boa parte do recurso que o cara que está usando aquele... Então, assim, nesse sentido, um software público, um Uber público, eu seria a favor e participaria até do desenvolvimento dele. Mas eu acho que assim, o setor público, a gestão pública, o transporte é uma concessão pública, ponto. Então, assim, o que eu acho que o prefeito, no caso, tinha que ter acesso aos dados e dos ônibus, onde eles estão, disponibilizar isso para o cidadão, para ele saber quanto tempo vai demorar para chegar o próximo ônibus, se ele está cheio, se ele não está cheio, o grau, se o cara parou no ponto ou não parou no ponto, se o motorista de táxi atendeu bem a pessoa, se o transporte de van escolar está dirigindo com a velocidade correta ou não. Tudo isso eu acho que são informações que tinham que ser gerenciadas pelo setor público e hoje, com algoritmos e com sensores, é possível a gente fazer isso sem ter que contratar fiscal, sem ter que fazer nada disso, de uma maneira inteligente e automatizada e transparente para o cidadão, que eu acho que é o que devia ser. Com dados públicos para o cidadão acompanhar, saber que o ônibus não parou, o 485 não parou no ponto, eu tenho que saber, e o motorista tinha que ser punido, porque ele não parou no ponto. Ou arrancou e a velhinha caiu e não deu um bom atendimento. Isso tudo dá para fazer de uma maneira sem fiscal, porque fiscal é fonte de corrupção, não resolve o problema. Eu acabaria com os fiscais e botaria... É possível fazer isso na área de transporte com muita facilidade, é um custo baixíssimo, botar sensor e empoderar o cidadão. O melhor fiscal é o cidadão com o celular filmando o ônibus que não parou no ponto, filmando o motorista de transporte escolar que avançou o sinal ou que cometeu uma imprudência. O cidadão é o melhor fiscal. Então, eu empoderaria o cidadão, criaria um sistema do cidadão denunciar o ônibus ou o transporte público e daria ao cidadão informações sobre esse transporte. Que ônibus vai chegar, que horas, se está cheio, se não está cheio, possibilidade para ele avaliar o motorista, como no Uber, por que não? E por aí vai. Eu acho que são assim, gerenciar as informações do transporte e tornar isso o mais transparente e público possível. Eu fiquei encantado há muitos anos atrás, quando eu vi o Paulo César apresentar um sistema de transporte no Rio, que eu conheço mais, né, porque eu morei a minha vida inteira, onde você não tinha essa profusão de linhas de ônibus parando no Rio Sul, por exemplo. Ou andando pela Barata Ribeiro, 30 linhas de ônibus. Para quê? Bastava um ônibus, uma linha fazendo Leblon, Rio Sul, sei lá, indo e voltando, circulando o tempo inteiro. E aí o cara troca, vai para outro. Então tem essa inteligência na concessão do serviço para minimizar e otimizar o uso da frota física de ônibus até a gestão da informação da frota que está circulando e das condições de uso e de manutenção de cada um desses equipamentos, até a questão de saúde, porque eu acho que minimizando isso você melhora o ar, há questões de moradia, você sabendo onde as pessoas... Como vocês fazem estudos hoje para saber, né, no Réveillon, como é que faz, qual é a hora do ônibus chegar. Então, a inteligência precisa de dados para poder gerar uma boa política pública. Professor... Eu falei demais. Nada, foi ótimo, está sendo ótimo. Infelizmente, chegamos ao final, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Espero que tenhamos outras oportunidades de ouvi-lo, né? Porque eu sei que tem muita coisa aí para você passar. É um prazer imenso, eu sou fã do evento de vocês
e fã do trabalho que o Paulo César e o pessoal lá do transporte desenvolve. E espero que o novo prefeito ouça vocês com atenção e muito carinho. Obrigado. PC. Vou pegar uma carona aqui e agradecer o Marcos, que é sempre bem-vindo. Eu só não chamo ele todo ano, porque... que isso. Mas eu gostaria... Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado mais uma vez aí para você.